Olá, olá pessoal do Quimil, sejam bem-vindos a mais uma resolução. E hoje nós vamos resolver a questão 73 do Enem 2010, prova amarela. Pessoal, essa é uma questão de química orgânica muito interessante, porque ela pede para que nós determinemos qual que é a reação que forma este composto orgânico, que é o monofluor acetato de sódio. Pessoal, se na sua prova tiver uma questão desse tipo, tem um ponto muito interessante que você deve observar para a resolução dessa questão. Esse ponto é esse que eu destaquei aqui no composto para vocês. Por quê, pessoal? Este ponto que está dentro deste retângulo, ele é originado de um ácido e originado também de uma base. Esses são os nossos pontos principais aqui. E aí tem um ponto bem interessante aqui, que é o seguinte, pessoal. O ácido, ele é o derivado do composto orgânico. E a base, ela vem de um composto inorgânico. E aí vem aquela clássica pergunta, Emerson, como você sabe dessas duas diferenças? Vamos lá, pessoal. Os compostos orgânicos geralmente são aqueles que estão ali atrelados ao átomo de oxigênio. Esse oxigênio aqui, ele deriva de um ácido carboxílico. Portanto, aqui a gente ainda já deduz que esse ácido é um ácido fraco. O que, por sua vez, para essa reação acontecer e ser eficaz, essa base tem que ser uma base forte. E aí, né, pessoal, a gente já sabe, a gente já ganha com isso, que essa base forte inorgânica, ela é o próprio NaOH. Beleza? Pessoal, essas informações elas são extremamente importantes para a gente conseguir fazer a montagem da nossa reação e, por fim, chegarmos a uma conclusão. Por quê? Todo esse grupo daqui de trás que não, digamos assim, participou ativamente da reação, trocando e sendo substituído, esse grupo aqui vai permanecer o mesmo. De modo, então, que quando nós formos reproduzir essa reação, ela vai ficar dessa maneira. Só que eu não falei que esse O deriva de um ácido carboxílico, então nosso ácido carboxílico é terminado aqui em OH. Ou seja, é uma questão que você precisa entender e manjar um pouquinho aqui de reações orgânicas e grupos funcionais. Então esse ácido orgânico vai reagir com uma base, correto, pessoal? Esse então é o nosso pulo do gato. O que vai acontecer aqui, galera? Nós já vimos que quando tem esse tipo de situação, você vai juntar um HOH e o HOH nada mais é do que o que, pessoal? Nada mais é do que o H2O, do que a liberação de água. E então nós vamos ter o que? A formação do monofluor acetato de sódio, ou seja, do nosso composto orgânico, ok? Então aqui, desenhando aqui a nossa estruturazinha, chegamos a ao nosso composto orgânico de interesse. Só que agora eu preciso analisar qual dessas alternativas vai ser a que vai me dar a resposta que eu estou buscando. Então vamos lá. Primeiro aqui começa interessante porque ele fala da desidratação do ácido monofluoracético com liberação de água. Desidratação, pessoal, é a perda de água, mas ele vai formar um composto com ligações duplas, ok? Então vai formar um eteno. Então não pode ser essa alternativa. B. Hidrólise do ácido monofluoracético sem
formação de água. Hidrólise é quebra por água, ou seja, a água vai ser adicionada e não formada na sua reação ou liberada, entrando em contradição com o que está aqui, né, pessoal? Aonde que ele fala aqui nitidamente que há liberação da água. Então, não pode, essa alternativa é falsa. C. Perda de íons hidroxila do ácido monofluoacético com liberação de hidróxido de sódio. Ou seja, ele está falando que vai formar uma base forte. Pessoal, grava isso aí. Uma reação química, ela não tende espontaneamente de formar compostos com caráter forte, ok? Lembra que o NaOH é uma base forte, então não pode ser. D. Neutralização do ácido monofluoacético usando hidróxido de sódio com liberação de água. Vamos lá, pessoal. Aqui eu tenho um ácido orgânico, que é um ácido carboxílico. Mais ácido é ácido. O NaOH é uma base. Ah, que legal. Então eu tenho o que aqui? Eu tenho a junção de um ácido mais uma base, dando o quê? O monofluoacetato de sódio, que nada mais é do que um sal. E esse sal ainda está liberando água. Olha que legal, eu tenho uma reação ácido mais base dando sal e água, que é exatamente a característica de uma neutralização. Então, já é a letra D a nossa resposta correta, ok? Mas vamos aqui para a alternativa E, só para a gente finalizar, tendo certeza de que está tudo certo. A E, ele diz substituição dos íons hidrogênios por sódio na sua estrutura do ácido monofluoacético sem formação de água. Ele entra em várias contradições. Primeiro, falar que não há formação de água, e nós vimos aqui na nossa direita que tem formação de água, e substituição. Não houve aqui substituição dos íons hidrogênios e sim uma troca, fazendo com que essa alternativa também seja falsa. Beleza? Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa resolução. Não deixe de deixar o seu joinha nesse vídeo e já compartilhar para aquele seu coleguinha que também precisa arrasar na prova do Enem. Tá bom? Muito obrigado por você que ficou comigo até agora. Beijo no coração e nos vemos nos próximos encontros. Beijo, tchau!